Boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite para contribuirmos com o momento doutrinário da Casa de Oração Esperança e Consolações, atendendo ao pedido, ao chamado, ao convite amoroso da nossa irmã Cléo Pinheiro para a celebração neste mês de outubro de mais um ano de existência da casa no plano físico. Convido a todos nesse instante para que possamos fazer a nossa prece de vinculação com o plano espiritual maior, para que o nosso trabalho tenha o êxito esperado. Elevemos o nosso pensamento ao nosso mestre, amigo e irmão de todas as horas, Jesus de Nazaré. E a Ele possamos dizer: Senhor da vida, somos gratos pela Tua doutrina, pelo Teu Evangelho e pelo Consolador prometido há vários anos atrás, que chega aos nossos dias para nos confortar, para nos consolar, para nos fortalecer diante das vicissitudes da vida e termos a clareza e a certeza que o Senhor, como grande amigo, mestre e guia da humanidade, continua conosco em todos os dias da nossa vida. Abençoa, mestre, os mentores espirituais da Casa de Oração. Abençoa os trabalhadores encarnados, para que juntos possam manter a proposta dessa casa no consolo, na esperança e na fé. Abençoa todos que nos ouvem, que assistem a este momento doutrinário, bem como a toda a humanidade, pelos dias que estamos vivenciando na Terra. Dia de experiências, de aflições, de expectativas, mas acima de tudo de confiança na Tua bondade, na Tua misericórdia, como grande enviado do Pai, para conduzir a humanidade que se encontra na Terra, neste planeta, para as moradas celestes da perfeição, do amor e da justiça. Que a Sua paz, Senhor e Mestre Jesus, permaneça com todos nós, agora e sempre. É com prazer que aqui estamos, dando continuidade a este mês de outubro, onde uma instituição espírita comemora, celebra, junto à mensagem de Jesus, do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, mais um período de existência no plano material, para auxiliar a todos nós na condução dos nossos processos evolutivos, da nossa perfeição espiritual. Que o Mestre continue nos abençoando. O tema da noite é a psicoterapia de Jesus. É um texto que está neste livro da nossa irmã Amélia Rodrigues, psicografada pelo médium Divaldo Franco, cujo título é bem sugestivo: Vivendo com Jesus. Então, viver com Jesus é a melhor terapia que nós temos como espíritos em processo de evolução, para que consigamos alcançar o objetivo para o qual todos nos encontramos na Terra neste momento. Então, vejamos a psicoterapia de Jesus. Mas o que é uma psicoterapia? O que é que significa este tema psicoterapia? Do grego, psique, mente, e terapeuem, curar. Então é um tipo de terapia cuja finalidade é tratar os problemas psicológicos. É um processo dialético efetuado entre um profissional, que é o terapeuta, e o paciente ou cliente. É a principal linha de tratamento para qualquer assunto referente ao psiquismo. A mente, as ações, as emoções, as sensações.
Então, psicoterapia, muito utilizada nos dias atuais, porque há necessidade de um psiquismo harmonizado para que o indivíduo possa conduzir sua vida da melhor forma possível. Mas o Mestre Jesus de Nazaré já utilizava esse mecanismo, utiliza e continuará utilizando para com todos os espíritos que a ele o Pai confiou. Porque é um tipo de terapia. Qual é a finalidade? Tratar dificuldades, curar os problemas, auxiliar na cura do psicológico, e é um processo dialético, onde existem os indivíduos envolvidos nesse processo. Um profissional, que é o psicoterapeuta, aquele que conduz o tratamento para com o paciente, e o paciente é o cliente que está disponível a ser tratado através dessa terapia, que vai pelo psiquismo, pelo entendimento, pela compreensão. Então, a principal linha de tratamento para qualquer assunto referente ao psiquismo. E na psicoterapia de Jesus, todos nós somos os pacientes, os clientes que estamos no planeta Terra, ainda em processo de educação espiritual, de cura, de desenvolvimento das potencialidades divinas em nós. E por isso e para isso precisamos de um psicoterapeuta. E esse psicoterapeuta abre o diálogo nesse grande convívio conosco, para que nós possamos colocar as nossas expectativas, os nossos anseios, as nossas emoções, as nossas dificuldades, e ele nos apresenta a psicoterapia grafada através do Evangelho, que os discípulos que caminharam com ele tiveram a tarefa, a missão de anotar. Alguns vivenciaram, outros tomaram conhecimento ao longo dos tempos, e aí nos encontramos com essa psicoterapia que se encontra na Terra há mais de 20 séculos. E hoje, a psicoterapia de Jesus nos chega de forma clara através dos ensinamentos das parábolas, da sua vivência, da sua conduta moral perante a comunidade, perante a sociedade, de maneira que todos nós possamos absorver esses ensinamentos, irmos tomando por doses homeopáticas os ensinamentos do Evangelho, a vivência, o esforço, a dedicação, a disciplina, para que a terapia, a psicoterapia apresentada por ele, nos auxilie na cura das nossas imperfeições ainda, mas como espíritos perfectíveis. Através dessa psicoterapia nós vamos alcançar o objetivo divino, que é a perfeição em nós. Ou seja, a perfeição de todas as potencialidades que estão latentes, nós vamos colocar a serviço da vida, a serviço nosso e, como consequência, a serviço do próximo e do universo. Então, a nossa irmã Amélia Rodrigues nos traz a clareza dessa psicoterapia apresentada pelo Mestre, nos dizendo que sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizadas os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Jesus sabia, sabe e continua sabendo das nossas necessidades, dos intricados mecanismos que nós desempenhamos e desenvolvemos ao longo dos tempos e que são filhos diletos, como diz aqui a mentora, do egoísmo e da violência. O egoísmo, esse irmão que caminha conosco, que ele nos convida, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque os próprios Espíritos nos dizem que em toda a desavença, em toda a violência, em todas as disputas que existiram na Terra e que existem nos dias atuais, o egoísmo está presente.
Porque ele dita para nós que nós em primeiro plano, em tudo. Então, absorver as situações, as coisas, principalmente os bens materiais, as vantagens, primeiro pensamos em nós. Eles nos dizem, quando Kardec pergunta, que o egoísmo ainda é a principal chaga da sociedade na Terra. E como consequência, a violência. As conquistas do passado, daqueles que se tornaram heróis para alguns no derramamento do sangue, tiveram como fundo do objetivo o egoísmo. A maior conquista, a escravização dos seres humanos, a escravização do semelhante. Então, portanto, Jesus sabe e sabia que o que mais nos aflige nesse momento e continua ainda nos afligindo, porque está no nosso íntimo, nas matrizes geradoras da persona, da personalidade que nós estamos vivenciando agora como espíritos imortais. Trazemos uma roupagem nova, uma proposta nova através da reencarnação, que é o planejamento reencarnatório, mas os hábitos passados ainda não foram superados. Porque quando chegamos aqui, é nítido na humanidade trilharmos pela porta larga, a chamada porta larga da perdição, porque todos estamos na mesma condição ainda de sermos arrastados pelas mesmas mazelas do passado. Então é por isso que precisamos de uma psicoterapia, para que essa psicoterapia, trazida por ele, nos auxilie a desenvolver a disciplina, a vontade, a fé, o planejamento novo, que foi feito por os amigos espirituais, irmãos nossos queridos, que nos amam profundamente, para que neste momento possamos fazer diferente. No momento que estamos percebendo ostensivamente as necessidades da mudança do mundo íntimo, do mundo de provas e expiações, para que possamos habitar um mundo de regeneração na nossa consciência, no nosso interior. Mas para isso é preciso que o egoísmo e a violência sejam transformados no altruísmo e na pacificação. Então, por isso que a terapia de Jesus é a melhor que existe para todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra e buscando conhecer a vida através da doutrina, através do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, o apego aos bens materiais. Olha uma das situações do egoísmo, ou seja, o ego desarmonizado, o ego doente, só pensa em si mesmo, por isso que adoece. E o apego aos bens materiais é um dos mecanismos que nos prende no lugar comum, estacionado, julgando que as coisas são nossas. E muitas vezes as coisas passam a nos possuir e nós não nos damos conta. A luta pela sobrevivência, a personalidade retrógrada, somente pensa em acumular valores para a continuidade de seus interesses, fruir dos prazeres entorpecentes que impedem a claridade da consciência. Então, a personalidade ainda, nós, na grande maioria no planeta Terra, apegados às coisas, aos bens materiais, por menores que eles sejam, como se fossem nosso. Vejamos o corpo físico que utilizamos através da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus. Corpos outros nós já deixamos aqui na Terra, voltando para o todo, para o fluido cósmico universal que origina a matéria. E nós continuamos como espírito a nossa jornada, a nossa viagem ao plano espiritual dos desencarnados. Então a luta pela sobrevivência, sim, faz parte do processo. Precisamos dos bens materiais para nos mantermos enquanto estamos na matéria, mas não levamos esses bens a lugar algum, porque é pena ilusão. Tudo que aqui encontramos, tudo aqui permanecerá, que são empréstimos da misericórdia, da justiça e da bondade de Deus, o nosso Pai,
que provê tudo que nós necessitamos para nos desenvolvermos como espíritos imortais em processo de evolução. Então entorpecem esses prazeres de fruir somente a matéria, com muita ganância, com muita propriedade, com focos ardentes apenas no que é material, impedem a clareza da nossa consciência. E os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta onde está inscrita a lei divina. E eles respondem na consciência do ser. Então, muitas vezes, passamos despercebidos sem atinar a nossa consciência, a nossa claridade mental para o nosso foco, para o nosso objetivo, que é a perfeição, a bondade, a benevolência, tudo que temos de bom, oriundo do Pai, Criador e mantenedor da vida. Mas quando direcionamos o foco para as coisas materiais, nós esquecemos de que nós somos seres espirituais. E alguns outros ainda nem se deram conta, porque pensam que são matéria, continuam na matéria e vão desaparecer quando a matéria se desintegrar ao corpo físico. Então, o apego aos bens materiais dentro do Evangelho tem um capítulo que nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E o Espírito traz uma grande dissertação nos mostrando que um dos sacrifícios dos espíritos desencarnados quando chegam no plano espiritual é justamente o apego, porque não percebem nem que deixaram a matéria, porque estão com a sua energia vinculada àqueles bens que construíram aqui. Então é o grande engano, porque conosco levamos apenas o que nós somos, o que fizemos perante a vida. Então por isso que a mentora nos chama a atenção para cuidado com os apegos que não nos pertencem, estão na nossa vida. É a corrida por coisa nenhuma. Vejamos, o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque se defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida, sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que realmente podem ser transferidos para o além-túmulo. Daí porquê das angústias, de se sentir solitário, não construir nada, insatisfeito, porque as coisas materiais por si só não satisfazem o nosso íntimo, a nossa caminhada evolutiva como espírito. Nós ansiamos por muito mais. E quando nos apegamos aos bens, à corrida por coisa alguma, tudo passa. E quando passa, aí vem a desmotivação para a existência, para a vida, porque se defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida sem a produção de valores transcendentes. O que foi que eu construí de bom no meu íntimo como criatura de Deus? Tenho tudo, mas está faltando algo. Então, o que posso transferir para a vida do além-túmulo como espírito? Aí lembro neste momento do mancebo rico. Aquele mancebo que procura Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade? E Jesus lhe diz: seguir os mandamentos, meu filho. Ah, mas isso, quais são os mandamentos? E ele repete com muita propriedade os mandamentos que foram trazidos por Moisés no início, para que nós possamos nos conduzir. E ele disse: ah, mas isso eu já faço desde a mocidade, o que é que ainda me resta? E Jesus, conhecendo a natureza daquele indivíduo que estava diante de si, porque ele nos conhece a todos profundamente, disse: então, já que segues os mandamentos, meu filho, agora vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres, depois vem e segue-me. Então o mancebo rico naquela hora se entristeceu, porque instantaneamente ele lembrou de toda a posse material que ele tinha conquistado. E naqueles dias ele se preparava para mais uma corrida de bigas, a corrida por coisa nenhuma.
e saberia que não poderia seguir o mestre naquele instante. Entrou numa grande confusão, numa grande incerteza para tomar essa decisão. Então, no íntimo, ele dizia: sinto muito, mestre, mas agora eu não posso. Eu já me preparei para as corridas. Eu tenho que ganhar essa corrida, que eu vou valorizar a comunidade e vou encher meus cofres mais ainda do ouro, da prata que vou conquistar. Então, no momento, não posso. E saiu quase a correr diante do mestre. E o mestre ficou a imaginar, a sentir-se como ele se sentia toda vez que um convite não era aceito. O convite da psicoterapia, para que aquele indivíduo desapegasse dos bens materiais, porque esses bens não vão conosco para a vida eterna, para a vida imortal. E aquele jovem indeciso naquele momento foi correr. Jesus já o havia convidado: o momento do reino de Deus começa para ti agora. Vem, segue-me, para ajudar-me a divulgar o reino e conquistar almas para o caminho justo, para a melhoria das emoções, dos sentimentos, das sensações e descobrir em si o amor. Mas ele não. Quantos convites já nos foram feitos pelo Mestre para que nós pudéssemos seguir e ter uma vida mais tranquila e mais feliz? Aquele jovem, naquela mesma tarde das corridas de biga, sofreu um grande acidente e o corpo físico perdeu a vitalidade. E ele retorna ao plano dos espíritos desencarnados, levando consigo apenas a ilusão dos bens materiais que aqui tinha conquistado. Então, quantos vivem assim ainda na sociedade, acreditando que a felicidade está pautada no ter, esquecendo-se de sermos espíritos imortais, de sermos seres que estamos em processo de desenvolvimento espiritual, para que a perfeição se faça presente como o reino de Deus em nossa própria consciência. Então, a corrida de coisa nenhuma ainda é uma corrida disputada por muitos, que nós precisamos ficar atentos. Qual a causa? Dona Amélia Rodrigues nos diz que isto porque, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais dão sinais do cansaço do corpo e da sua constituição, seu conjunto de ideias e de sentimentos enobrecidos que estimulam a alegria e proporcionam reações de prazer transcendental, que vão além das coisas materiais. Então o indivíduo constrói, o indivíduo tem em quantidade, mas chega um momento que o corpo começa, pela lei natural, a se desgastar. E o indivíduo olha para trás e vê: o que foi que eu conquistei? O que é que eu tenho de meu realmente? E percebe que os bens materiais são passageiros e começa a entrar no estado de desvalorização da vida, porque sabe que vai deixar o corpo e se pergunta: o que é que eu vou levar realmente? Então, sem o conjunto de ideias e de sentimentos enobrecidos que fazem parte da vida do espírito, isso estimula-nos à alegria e proporciona reações de prazer transcendental, porque o que estamos construindo agora é para sempre. Mas os valores primeiros: busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que o demais lhe será dado por acréscimo da bondade e da misericórdia do Pai. Assim nos ensina Jesus, na sua grande psicoterapia. Então, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais, já na velhice, o corpo ficando desgastado pelas energias naturais, o sinal do cansaço e a sua constituição, sem ideias, sem sentimentos superiores que possam caminhar com o indivíduo. Aí quantos olham para trás e dizem: é verdade, eu não construí nada de bom. Apenas me desgastei as energias do físico, do mental, do emocional, do psíquico, e aí precisamos dessa grande psicoterapia
que só Ele pode nos oferecer, o Mestre da cidade de Nazaré. E Dona Amélia Rodrigues continua na obra. Quando assim acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor, e sem o amor, a vida não tem qualquer razão de existir. Apego aos bens materiais, paixões desenfreadas, sensações, emoções, o sentimento vazio, era o que acontecia com o mancebo rico. Ele tinha de tudo, mas no íntimo tinha um vazio existencial, porque nem ele sabia por que e para que conquistava tanta fortuna, tantas pratas e tantos ouros. Então, quando isso acontece, a falta de estrutura psicológica, porque o indivíduo aí está com o psiquismo desarmonizado, aí vem a depressão, porque ele encontra árido no que diz respeito ao amor, não sabe vincular-se ao bem, ao amor. E sem o amor, a vida não existiria. Deus é amor. Assim se expressa o evangelista João. Deus é amor. E nós somos filhos desse amor universal, desse amor divino. Então, a estrutura psicológica de muitos seres estão desestruturadas, porque acreditam ainda que a felicidade está pautada no ser, esquecendo do que realmente somos. Então, nós que buscamos a doutrina dos espíritos já sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos e o que precisamos fazer para que a humanidade da Terra melhore, para habitar momentos mais saudáveis. O conhecimento de Jesus. O único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza, que são obras do Pai Celeste. É o conselho e a orientação da mentora Amélia Rodrigues, a grande poetisa baiana, que escreve através da psicografia do Sr. Divaldo Franco. O sentido da existência é desenvolver em nós essa flama, esse fogo sagrado, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Lázaro nos traz a lei de amor. E ele começa dizendo que no início, nós espíritos criados simples e ignorantes, a partir do momento que vamos despertando a razão, vem as sensações, as emoções, as paixões, os sentimentos, tudo isso ainda desencontrados. O requinte dos sentimentos é que se chama amor, que alguns seres já desenvolveram em si, já sente por si e pelo outro, pelo próximo e por Deus. Então, por todas as manifestações da natureza, que são obras do Pai, assim como nós. Porque nós, espíritos, não estamos à parte na obra. Nós fazemos parte dessa grande obra divina e precisamos atuar junto a essa obra para que nós possamos evoluir. Então, evoluímos na matéria, evoluímos em espírito e a natureza toda evolui. O planeta Terra está em processo de evolução. O planeta é muito falado do momento da regeneração para o qual estamos caminhando. Mas o planeta por si só não regula as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque está no espírito, na consciência. Então somos nós que estamos buscando a nossa regeneração para que no futuro possamos habitar este mesmo planeta como uma morada de reforço das forças, onde o bem supera, mas o mal ainda existe. Só que o bem será a tônica da maioria de que nós estejamos querendo e desejando, para usufruirmos, junto com o amor,
essa paz e essa felicidade. Então, o conhecimento de Jesus, o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor. E ele sabe muito bem, por isso que por amor veio ter conosco no planeta Terra. E aí lembramos que os discípulos perguntaram a ele, os fariseus na época também, com o objetivo de enredar ele perante as leis romanas: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E que tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Anotado por Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Amarás o Senhor teu Deus. Qual é o maior mandamento? Ele resume todos os ensinamentos que foram trazidos antes pelos preparadores do caminho, que o primeiro mandamento é amar a Deus de coração, ou seja, como nós o sentimos, de toda a tua alma, por inteiro, como espíritos em processo de evolução, e de todo o teu espírito. Ou seja, quando encarnado e quando desencarnado, esse amor a Deus deve continuar ampliando cada vez mais. Este é o maior e o primeiro mandamento, porque ninguém pode amar a Deus sem amar a si mesmo e sem amar ao próximo. E que tendes o segundo semelhante a esse: amarás teu próximo. De que forma? Nessa condicional, como se fosse você mesmo. E ele ainda diz mais: toda a lei, todos os ensinamentos que os profetas que vieram antes de mim trouxeram estão contidos nesses dois. Quando nós vamos analisar, perceber, nós vemos que Deus, acima de tudo, é a causa da nossa existência. Que é Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. E eles respondem: Deus é a causa primeira de tudo, é a inteligência suprema do universo. Então nós somos consequência, nós somos efeito da criação divina. E o próximo também é a mesma centelha. Por isso que a extensão do amor a si e ao próximo é a mesma coisa. Então contém o resumo do não matais, não roubar, não desejar, não perseguir, não caluniar, não defamar, porque o amor cobre a multidão dos pecados, como já diziam e continuam dizendo os apóstolos que com ele caminharam. Então a psicoterapia de Jesus é baseada nesse sentimento por excelência que nós chamamos de amor. E quando falamos de amor, lembramos do coração, um dos órgãos mais sensíveis do corpo físico, a lei de amor. Quando se ama, todo ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substâncias que se convertem em vibrações psíquicas, de bem-estar e de felicidade. Vivendo com Jesus, o amor é, portanto, de origem divina, mas também humana pelos benefícios que opera. Quando se ama. Aquele que ama, Lázaro continua nos dizendo na lei de amor: teus pés elevados às misérias sociais não lhe abatem, porque ele sabe que é capaz de ajudar as criaturas com essa vibração que toma emoção, que traz esperança para o presente e para o futuro, e produz substâncias que se convertem em vibrações psíquicas de bem-estar. Aí está a psicoterapia. Porque fazer o bem faz bem. E fazer o bem, nos dizem os Espíritos, que fora da caridade não há salvação, porque quem faz, fica com o que fez. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É uma canção belíssima que nos auxilia a compreender. Porque os nossos atos nos pertencem, não pertencem aos outros. Assim como os dos outros não são nossos. Convivemos todos na mesma sociedade,
Mas quando desenvolvermos em nós essa capacidade de amor por nós e pelo próximo, nós já vislumbramos como será o futuro na Terra. A paz, a tranquilidade, o altruísmo, o bem, a caridade, o perdão, são elementos fundamentais da psicoterapia desse médico de almas chamado Jesus de Nazaré. Então ela nos diz que vivendo com Jesus, o amor é, portanto, de origem divina, mas também humana pelos benefícios que opera. Quantos diante dele naqueles dias o buscavam para que pudessem ser curados? Lembramos da mulher que sofria de uma hemorragia constante há anos e até então ninguém pôde curá-la, ninguém pôde libertá-la. Mas ela colocou a fé a serviço dessa cura e, sabendo que Jesus estaria naquela cidade, naquele período, ela prometeu a si mesma que estaria perto dele, que pelo menos a sombra dele, passando sobre ela, a cura se operava. E no meio da multidão, ela se aproxima timidamente e toca nas vestes do mestre. E ele pergunta: quem me tocou? E um dos discípulos diz: mestre, vede a multidão em torno de si, todos o empurram, todos. Ele diz: não, meu filho, foi um tocar suave e diferente. Por quê, mestre? Porque de mim saiu virtudes. E ela timidamente, no meio da multidão, levanta a mão e diz: eu, mestre, eu te toquei. E ele a olhou com a sua amorosidade e disse: vai, minha filha, a tua fé te curou. E a partir daquele momento, aquela doença desapareceu, foi transformada. Não somente aquele fluxo sanguíneo, mas o íntimo daquela criatura recebeu a virtude divina, a psicoterapia, e lhe anima para a mudança de vida e levar a mensagem de Jesus, estivesse onde estivesse. Então essa psicoterapia é verdadeira, está sendo aplicada ao longo dos tempos, por todos os tempos para a humanidade. O poema do amor. Por essa razão, ele se converteu em um poema de amor portador de paz, diz a nossa irmã Amélia Rodrigues. A paz deflui do amor, assim como esse conduza a paz. Vivia-se no seu tempo a prerrogativa de desenvolver-se ao outro, de devolver-se ao outro conforme dele se recebia, proliferando as manifestações da prática do mal em razão do mal que predominava em toda parte. Então, quando ele chegou, as leis diziam assim, era o contrário, devolvia ao outro conforme dele se recebia. E ele vem dizer: perdoa seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Quando lhe derem numa face uma bofetada, oferece a outra. Quando lhe derem a violência, oferece a pacificação. E subiu ao monte para enunciar as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos de hoje serão consolados amanhã, porque estamos em processo de evolução, em expiações e provas pelas atitudes do passado. Então ele se converteu em um poema de amor, portador de paz. Eu vim para que todos tenham paz, para que todos tenham vida. E João, o evangelista, quando idoso e alquebrado, lembra-nos a mentora Joana de Ângeles, exilado na ilha de Patmos. As criaturas descobriram um dia que João era um discípulo amado de Jesus e o buscavam na sua residência simples e humilde para que ele pudesse falar do Mestre. Vem, o Senhor é discípulo dele, conta-nos dos ensinamentos. E João dizia: meus filhos, meus filhinhos, o que mais ficou gravado em minha memória que eu ouvia do Mestre é: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Certa noite, um jovem no meio da multidão
irritado, levantou o braço e disse: Ora, o senhor não tem nada de novo para nos dizer? Já repetiste tantas vezes esse ensinamento que eu me sinto agastado, irritado com ele. E João pacificamente disse: Ó filhinho, embora eu tenha repetido tantas vezes esse ensinamento, você ainda não se permitiu que ele fluísse de ti e que ele te impregnasse. Portanto, filhinhos, a única recomendação de Jesus que ficou gravada em minha memória é: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e como eu vos amo. E aí desaparece a violência, desaparece a malquerência, a vingança, o ódio, o rancor, tudo aquilo que desarmoniza o psiquismo do indivíduo, do espírito. E aí precisamos estar submetidos como estamos, nós como pacientes e ele como grande terapeuta divino, nos conduzindo para a cura desse psiquismo ainda em desalinho. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra. E que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Não tem esse ser, por mais endurecido que seja, que recebendo o fluxo do amor, da paz e da manifestação divina em nós para com ele, que pode não ser aceito naquele momento, mas com o tempo não vai haver ódio. Como diz o velho ditado popular, que quando um não quer, dois não brigam, que um há de deixar a pedra de lado. Então, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Não tenho por que odiar. A pessoa me deseja amor. É vibração que vem do íntimo. É um sentimento sublime que envolve o ser. Por que agredir? Por que odiar? Então ele estabeleceu que é mediante a retribuição do bem. Então fazer o bem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Orai pelos vossos inimigos, não desejar o mal, que é o contrário do bem. Porque o que nós desejamos é porque nós possuímos. E o que nós desejamos pela lei de ação e reação, mais dia menos dia retorna para o nosso aprimoramento espiritual. A cada um é dado segundo as suas obras. Então essa psicoterapia é profunda, é necessária e precisa ser aceita. Jesus sempre chamou a atenção dos amigos e dos adversários, com o hábito que ele manteve de conviver com os infelizes, os excluídos da sua sociedade, aqueles que constituíam para a sociedade a ralé, eram deixados à margem como inúteis, pecadores e condenados. Então chamava atenção que este homem que convive com os pecadores, com os doentes, com os ladrões, com as prostitutas, com os pobres, com os estropiados, ele anunciou que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida plena e abundante. E ninguém chegará ao Pai, descobrirá o reino no seu íntimo, se não for através dos ensinamentos do Evangelho e da vivência, do grande exemplo que ele deixou. Não escreveu, mas viveu. E anotaram os trabalhadores daquela hora para que nós hoje pudéssemos estar aqui estudando o Evangelho na visão da doutrina espírita, celebrando esse grande momento de construção no plano espiritual desta casa de oração e esperanças, para que hoje pudesse estar completando mais um período de existência neste mês, as bases do Evangelho de Jesus, esse grande psicoterapeuta. Então conviveu com os conhecidos inúteis, os pecadores, porque vosso mestre come com os pecadores. E ele ouvia, porque os pecadores precisam de médicos, os doentes precisam de médicos, os sãos
não precisam, porque são os espíritos já evoluídos, que já entendem a lei, já vivem a lei e já amam a Deus, a si e ao próximo. Então essa é a nossa meta, esse é o nosso caminho. E essa psicoterapia precisa ser utilizada por todos nós que aqui nos encontramos neste momento, neste grande momento pelo qual passamos no planeta Terra, desta pandemia como lição, chamado de emergência e de urgência para todos nós. Continua a nossa irmã Amélia Rodrigues na obra Vivendo com Jesus. Arriscou a própria vida, propondo novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera, que era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia, ajudando-a na renovação interior e tornando-a útil à sociedade. O que repetiu com a mulher equivocada de Magdala, que lhe buscou orientação e também recuperou-se. Quantos já se recuperaram diante dessa psicoterapia de amor? De um ser que não julga, que não condena e que orienta. Mestre, essa tal foi pega em adultério. E a lei antiga manda que apedreje. Jesus agacha, segundo o relato do Evangelho, em silêncio, e eles insistem, os homens presentes, cada um com a sua pedra em mão, aguardando o sinal dele para que a lei se cumprisse. E ele demora em responder, e eles insistem, perguntando mais uma vez, que dizes, mestre? E ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a mulher aguardava as pedradas, e Jesus continuava escrevendo na areia, falando das imperfeições espirituais humanas ainda na grande maioria do planeta Terra. E eles viram, eles perceberam, receberam aquela emanação energética. Atire a primeira pedra os que estiverem sem pecado. E conta nos evangelhos que os mais idosos, que já estavam no corpo há mais tempo, começaram a deixar a pedra e a sair. E todos desapareceram da praça. Trouxeram a mulher pelos cabelos e entregaram a ele para ser o juiz. E depois ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, mestre. E o senhor não vai me acusar, não vai me julgar? Ele disse, não, minha filha. Se os teus que o trouxeram não te condenaram, quanto mais eu. Eu digo uma coisa, vá e não tornes a pecar. E aquela mulher mudou o rumo da sua vida, para sempre. Foi embora naquele contexto social injusto, como diz a nossa irmã Amélia Rodrigues, porque hoje, através da psicografia, nós sabemos que aquele simulacro de adultério foi planejado pelo seu próprio companheiro e os seus comparsas, porque não queria mais estar com aquela mulher no qual o tempo passava e ele perdeu a afetividade para com ela. E ela, em silêncio, foi embora, mudou de localidade e foi atender os pobres, os estropiados, ao qual Jesus atendia. E lá um belo dia, conta-nos os espíritos, depois de anos, 5, 10 anos, que ela tomava conta daquela comunidade, daquele albergue que foi instalado para os rancenianos no dia de hoje, mas eram os leprosos daqueles tempos. Quando um leproso bate a porta pedindo socorro, pedindo ajuda, e ela reconhece aquela voz. Era o seu esposo daqueles dias do apedrejamento, que pergunta para ela, mulher, tu conheceu Jesus? Ela diz, sim, um dia eu o conheci. E foi graças a ele que a minha vida se transformou. E ele também disse, eu também o conheci. Quando eu estava no apedrejamento de uma adúltera, e ele me fez rever os sentimentos, os pensamentos, dizendo, aquele que tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Daquele dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo, e aqui estou, para lhe pedir socorro.
e ela o socorreu, sem se revelar quem era. E colocou para dentro, deu sopa, deu os alimentos necessários, as dormidas, até que um dia ele retorna ao plano espiritual e ela, com a sua vida transformada, através da psicoterapia do amor de Jesus de Nazaré. Bem como a equivocada Maria de Magdala, que busca o Mestre nos seus anseios para que ele o libertasse daquelas paixões desenfreadas, lhe mostrando o caminho da verdade da vida, e passou a ser uma seguidora desse nosso Mestre e irmão Jesus da cidade de Nazaré. O amor divino. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. O amor transbordava em Jesus, transborda e continua transbordando o amor divino nos seus sentimentos, porque ele já se identifica com o Pai perfeitamente. Teve a oportunidade de nos dizer: eu e o Pai somos um, porque eu estou aqui na terra para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a vontade dos homens. Então transferiu para os discípulos, aqueles que iriam auxiliar na divulgação do reino de Deus que ele veio ensinar. E essas personalidades enfermas precisavam se libertar, de modo que pudessem operar com segurança e construção de novos comportamentos. Tanto que, quanto os mendigos o procuravam depois da partida de Jesus ao plano espiritual, tu és discípulo de Jesus, Pedro e João, uma esmola pelo amor de Deus. E eles diziam: não temos nada para te dar de material, mas em nome de Jesus de Nazaré, é isso que nós temos e te damos. E pelos influxos das mãos, através do passe, levanta e anda em nome de Deus, em nome de Jesus. E eles conseguiam, porque eles trabalhavam e trabalham pelo amor, o amor divino que está em todos nós como espíritos, centelhas de Deus criados para a perfeição e para a felicidade. Tendo como mestre, modelo e guia, questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o espírito mais evoluído que já teve na face da terra? E eles respondem: vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o nosso guia. É esse irmão Jesus de Nazaré de todos os dias. O exemplo. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica, que ouvida ao mal, que se faz menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Então, o exemplo, a força dos ensinamentos desse Espírito, Jesus de Nazaré, perfeito, foi criado assim como nós, mas desenvolveu tais potencialidades que recebeu do Pai a missão de ser o orientador espiritual dos espíritos, nós que estamos neste planeta Terra, neste grande educandário, nesse hospital de almas, no local de provas e de expiações. Então, aquele que ama, ele demonstrava: quem ama, serve, se dedica, esquece o mal que se faz, o menor diante dos pequeninos, isso é humildade. De tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Diante dos espíritos ainda endurecidos, que se aproximavam dele através das obsessões, através das perseguições, e ele acolhia como acolhe até hoje, pelo amor, pelas vibrações de pacificação espiritual. Então, um grande exemplo, além das palavras, ele vivenciou e nos mostra como chegar até lá. Foi dessa maneira que na última ceia,
Tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos aturdidos que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E quando Pedro lhe disse, nunca lavarás os meus pés, respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Segundo João, capítulo 13, versículo 8. Então, um gesto de humildade, de fraternidade, de irmandade e de serviço ao próximo, como ele mesmo disse. Eu vim para servir e não para ser servido. Aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja os servidores de todos. Então ele não diz que são os acumuladores de bens materiais, os acumuladores de prepotência, de ódio, de raiva, de rancor, não. Tudo isso é desequilíbrio do psiquismo. Então a psicoterapia perfeita e justa, quando o próprio psicoterapeuta, Jesus de Nazaré, coloca em prática os ensinamentos e a vivência maior. E Pedro aí permite que ele possa lavar, porque ele veio para dar o grande exemplo de humildade, o amor que a terra recebeu, como nos diz Joana de Ângeles, que o choro foi a entrada do ar nos pulmões quando ele aqui chegou. E que nunca mais a terra foi a mesma, desde a vinda desse ser amoroso, bom e justo, que nós conhecemos como Jesus, da cidade de Nazaré, que nos envia a doutrina espírita como a grande consoladora e fortalecedora da vida. Quem na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Quem? Paramos, refletimos e nos perguntamos, na história da humanidade na Terra, a quem nós podemos comparar esse ser amoroso, bom e justo? Somente pelo amor o homem será salvo. Ele o assevera aos companheiros surpresos. O amor é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos todos serão consolados, porque o consolo é a tônica, é a meta divina. Bem-aventurado sejas quando trabalhar pelo amor, porque o amor retornará para si. Então, o amor é o pano de fundo de todos os ensinamentos que ele nos trouxe e continua nos trazendo através das psicografias, que são revelações do plano espiritual para o plano material. E aqui nós concluímos esse trabalho de energização de todos nós, de energização da casa de oração, com esperanças e fé no futuro, de que dias melhores virão. Sob a égide de Jesus de Nazaré, esse psicoterapeuta de almas, que nos convida a todos os momentos para estarmos nos caminhos e na vivência com Ele. Aqui as referências ao livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Numa visão clara para os dias atuais, as interpretações das parábolas, todas elas com o mesmo foco. O reino de Deus está dentro de nós. Muita paz para todos, perseverança e fé no trabalho, para que outros períodos de celebração aconteçam dessa casa de oração e esperanças, que a esperança sempre se mantém diante da vida. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre.